Olá pessoal, nesse exercício vamos utilizar o critério de Ruff para determinar se o sistema é estável ou não. Observe essa função de transferência no qual eu tenho um numerador em z que é igual a z menos 0,2 e o denominador de z que é z ao cubo mais 2,1 z ao quadrado mais 2,08 z mais 0,64. Esse é o denominador e esse é o polinômio no qual faremos o tratamento, a verificação por meio do critério de Ruff em Z. Observe o seguinte, diferencia-se um pouco do critério de Ruff aplicado em S. No caso, temos que fazer uso da transformação bilinear, que no caso a gente vai substituir o Z por esta relação aqui. V mais 1 sobre V menos 1. Isso está aprovado já no livro, por exemplo, do Castrucci, ele mostra isso daí. Bem, a equação característica do sistema, ou da função de transferência, como queiram, é a que será utilizada para fazermos a utilização do critério de Ruff-Hurwitz. Então, a gente iguala o d de z a zero e vamos fazer a substituição da variável z por essa relação, por essa transformação bilinear. Ou seja, apenas vamos substituir aqui simples, dessa forma aqui. E ainda realizar manipulações. Observe que o mínimo múltiplo comum dessa equação, agora vamos chamar assim, ela é v-1 ao cubo. E aí, multiplicando toda essa equação aqui, vamos denominar de 1, por v-1 ao cubo, nós teremos, após uma manipulação, eu vou colocar aqui o resultado parcial apenas. Essa é fácil de vocês perceberem isso daí. Após essa manipulação aqui, vocês realizarão essa manipulação e aí encontrarão provavelmente 5,82 v ao cubo, 1,1 v ao quadrado, mais 0,74 v mais 0,34 igual a zero. Ótimo. Então, observe, é esta equação característica aqui, depois de ter feito o mapeamento do Z para o sistema em S, aproveitando a ferramenta do critério de Ruff-Hurwitz, que você vai realizar a montagem da tabela, se chama, denomina-se na literatura tabela de Ruff-Hurwitz, ou tabela de Ruff, simplesmente, apenas o primeiro autor. Alguns erros ocorrem quando se trabalha em Z, que é pegar essa relação aqui e igualar, e realizar, na verdade, e colocar esses termos na tabela. Não é assim, dessa maneira, porque aí a gente não está fazendo um mapeamento dos polos em Z dentro do círculo unitário, em S, que é na região do Laplace, no lado esquerdo, após o S igual a zero. Pois bem, para a gente montar essa tabela, o que é que nós devemos fazer? Observe, o polinômio de maior grau, o coeficiente do polinômio de maior grau, 5,82, deve ser colocado aqui. Observe que você também pode colocar o v ao cubo. O
próximo elemento, v ao quadrado, você coloca o elemento de v ao quadrado abaixo de 5,82. Continua? Não. A montagem da tabela vai ser um par de linhas. Então, no caso aqui, que eu vou ter o próximo elemento em v elevado à primeira, 0,74. E o outro elemento, 0,34. Deve-se ressaltar o seguinte, por exemplo, caso não existisse esse termo 0,74, que multiplica v elevado à primeira, ou seja, esse termo aqui fosse 0, aqui eu deveria colocar 0 também. Então, muito cuidado para não esquecer desse detalhe. Pois bem, vamos chamar aqui de v, e v elevado a 0, que nós vamos calcular, vamos chamar de termo A e B. Então, o termo A, como é que deve ser calculado? Nós fazemos a diagonal secundária menos a diagonal principal, que multiplica esse valor anterior do elemento A. Então, por exemplo, aqui vai ser 1,1 multiplica 0,74 menos 5,82, que multiplica 0,34, dividido por 1,1. Isso vai dar aproximadamente 1,06. Então, calculado esse elemento. Para o elemento denominado B, vamos calcular da seguinte maneira. Observe, o mesmo procedimento. A que multiplica 0,34. Então, nós temos 1,06 que multiplica 0,34. Menos quem? 1,1. Esse elemento aqui, que não está explícito, ele é equivalente a 0. Então, o que nós teremos aqui seria 1,1 vezes 0. Dividido por quem? Pelo valor de A. Ou seja, nós teremos aqui B igual a 0,34. Observe o que é que esta tabela nos informará. A gente vai observar apenas a primeira coluna. Esse critério, ele vai te fornecer a seguinte informação. Dado que eu tenho esses valores de coeficientes na primeira coluna da tabela de Hurwitz, observe se há mudança de sinal, e se essa mudança de sinal houver, você já tem um sistema indicando que o sistema é instável, sem precisar realizar a conta de descobrir as raízes polinomiais. Muitas vezes, para z ao quadrado, a gente consegue facilmente. Z ao cubo daria para fazer alguma manipulação, mas a partir de z à quarta, z à quinta, z à sétima, z décima, fica impossível de você realizar manualmente. Você gastaria muito tempo. Ou preferível que você tenha algum simulador ou alguma maneira de você realizar a conta, por meio de algum software, alguma linguagem de programação, por exemplo. Dessa forma, nós percebemos que há mudança de sinal aqui, já que aqui é positivo, e esse número aqui, ele é negativo. Observe que muda de 1,1 para menos 1,06, que é o valor de A calculado. E observe que para B, nós temos um valor de B, positivo, ou seja, houve uma mudança de sinal. Então, houve duas mudanças de sinais. Isso quer dizer o quê? Sistema é instável. E outra, existem duas raízes, ou dois polos, fora do círculo unitário. Isso é observado porque
de fato, aí os polos de G de Z, se você realizar a conta de D de Z igual a zero, você vai ter raízes, eu já tenho aqui os resultados, mas a raiz de D de Z será menos 0,8 mais ou menos 0,8J, ou I, como queiram, e Z3, Z1, 2, vamos chamar assim, e Z3 menos 0,5. Ah, mas está dentro do polo unitário. Cuidado com isso, porque só para lembrar aqui, para quem não está atento, isso aqui é o raio. Então, cuidado com o polo sendo mapeado dessa forma, dessa maneira, porque nesse caso aqui, você tem que calcular a distância do ponto à reta. Como é que é calculado isso? Só para relembrar um pouco, a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, você tira a raiz, por exemplo, então Z1, 2 módulo, isso vai ser aproximadamente 1,13, que é maior do que 1.